Boa tarde a todas e a todos. Logo mais a gente começa a primeira mesa de apresentações, então eu queria confirmar a presença do Maurício Cavalcante Rios, Reikson Max Pereira e Pan Yensu. Maurício está presente. Obrigada, Maurício. Tudo bom. É Reikson Max Parreiras. Parreiras? É. Parreiras, desculpa, Reikson. Não, tudo bem. E Pan? Pan Yensu. Matheus, se você puder me ajudar aí com essa pronúncia, agradeço. Eu vou dar uma olhadinha, mas de todo modo ele não está presente aqui, não. Provavelmente é Pong, mas não importe muito. Né, pô? Assim, é melhor ele mesmo se colocar, quando for o caso. Bem, antes que começa, como não tem o caractere, Amanda, não dá para saber a pronúncia exata. Mas o nome dele é... Se falar Pan, já está falando sobrenome, então está suficientemente formal. Ah, mas ele está aí. Então, se puder colocar a melhor maneira de pronunciar seu nome, seria bacana, por favor. Bueno, me gustaría ser puntual, pero a ver si están todos aquí. Mauricio, Heigson, Pan Yensu. ¿Es así que se habla su nombre, Pan? Es Yenru. ¿Sí? Yenru. Yenyu.
Está bien. Perdona. Entonces, podemos empezar. Mauricio seria o primeiro a falar. E, Maurício, você tem alguma apresentação para colocar na tela ou não? Tenho sim, eu vou compartilhar, viu? Fique à vontade para compartilhar. Tudo bem. Hoy tendríamos la participación del profesor Francisco, pero él no va a poder participar hoy. Entonces, la presentación de hoy serán Mauricio Cavalcante Ríos, mestre en Filosofía e História das Ciências. Reikson Max Ferreiras, que tiene grado en Filosofía por la Universidad Pontífice ou pela PUC de Minas, e Pan Yen, perdona, es que me olvidé cómo se pronuncia, Pan Yen-Su, que es licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires. Entonces, empezamos la mesa. La mesa tiene el título, un momentito, por favor. Que tenía aquí ahora mismo. Bueno, aquí tiene. Ancestralidad es el tema de la mesa. Entonces, doy la palabra a Mauricio Cavalcante Ríos, que su presentación está intitulada, un momento, Totem, Ancestralidad y Filosofía Intercultural. Tienen la palavra, Maurício. Tudo bem. Antes de tudo, agradecer, né, com imenso prazer a organização do evento, né, que, acima de tudo, é um evento com características amplas, né, e uma grande novidade, né, para a filosofia. Eu até divulguei para muitos colegas, né, e muitos se interessaram. Eu acho que isso tem implicações muito importantes, né, para o ensino de filosofia, não só no superior, como também no ensino médio, né. Essa discussão cultural, por exemplo, está muito presente nas ciências sociais, na antropologia. Eu acho que assim, chegou a hora da filosofia também mostrar suas caras com mais profundidade, né? Especialmente quando se trata de modelos não europeus, né? Então, assim, esse trabalho, ele nasceu, né, de uma curiosidade e admiração sobre um objeto que determinados grupos cultuam, o totem. Colocamos entre aspas a palavra objeto, devido à nossa tendência ontológica de reificar aquilo que não é uma mera coisa. A nossa tendência, né, é sempre estar tornando, né, algo como objeto, e não é bem assim que um totem é. Um totem não é bem um objeto, ele é mais do que isso, né? Um totem vai além de um simples objeto. O totem é, em múltiplos sentidos, o clã, né? Uma coleção mesmo, na verdade, de famílias, o grupo social, a organização desse grupo, os ancestrais desse grupo, a natureza, as forças da natureza, os animais e uma cosmologia que procura dar significado ao mundo e à sua espiritualidade. Aí tem uma imagem, né, de um totem de índios norte-americanos, né? E assim, é muito interessante que o fenômeno totêmico ele está presente em continentes que são muito distantes entre si, né? Está presente na Oceania, está presente na América do Norte, inclusive tem algumas regiões da Sibéria, né? Que tem alguns povos que praticam o totemismo, né? E assim é considerado um padrão de regularidade entre os povos pré-históricos. Ainda tem povos também que cultuam, né? O totem é uma realidade, um sentido ontológico diferente do nosso,
pois não se trata de uma mera atribuição significativa ou símbolos para os seus cultuadores ou uma mera reificação. A iniciativa de transformar o totem em um signo partiu das nossas interrogações antropológicas, filosóficas e estudos sobre religião, perante um culto estranho aos nossos olhos ocidentais. Por que um grupo adorava um objeto que mais parece uma coluna feita de cabeças empilhadas umas sobre as outras? Essa já é uma consideração sobre o totem, né? O simbolismo atribuído ao totem se deve, em grande parte, classicamente, à obra de Émile Durkheim, As Formas Elementares da Vida Religiosa, e aos trabalhos de Lévi-Strauss, O Pensamento Selvagem e O Totêmico Hoje. Isso é quando a gente se refere especificamente aos clássicos da sociologia e antropologia. Embora sejam grandes referências de estudos para antropologia, etnologia e sociologia da religião, estudiosos mais recentes como Blickley, Gilbert Durand e Michele Maffezoli trazem contribuições da antropologia do imaginário para a compreensão do totem. A antropologia, em termos gerais, parece ter elaborado uma ficção, imagem sobre o totemismo nas relações entre seres humanos, animais e natureza. Os primeiros antropólogos consideravam as culturas totêmicas como objeto da imaginação fértil de um clã. Mas, por outro lado, os sofisticados sistemas de signos da antropologia, incluindo os signos animais, também criaram um imaginário social científico fértil. Então, assim, para quem deseja se aprofundar, né, nos estudos sobre antropologia, ela está repleta de sistemas sígnicos, né, que são, assim, de uma utilidade muito grande e fornecem recursos cognitivos para a interpretação dessas sociedades, né? Mas a questão é saber se aquilo que se pensa sobre elas é exatamente o que os povos pensam sobre o totem. Eu acho que aí há um certo relativismo, né, que a gente precisa ter um cuidado e, assim, precisa ter também uma cautela e usar uma hermenêutica, né, para poder compreender. A antropologia do imaginário pode ser interpretada como um sistema de significação, mas devemos observar que a mesma está atenta ao imaginário social do conhecimento. Historicamente, as comunidades de antropólogos criam imagens sociais de sistemas de explicação de determinadas culturas. Essas comunidades seguem uma tradição. De forma análoga, o totem representa uma tradição que possui sua história, é compartilhada entre seus membros e estes mantêm uma relação de parentesco com seu totem. A ancestralidade de um totem envolve desde as relações de parentesco entre seus membros de um clã até animais e elementos da natureza. Não se separa aqui seres humanos de homem, de animais e elementos naturais. Todos eles estão implicados em uma cosmologia e uma rede que, inclusive, alguns antropólogos chamam de grande cadeia do ser. Nesse sentido, a filosofia intercultural pode ajudar, né, utilizando o recurso da hermenêutica para compreender essas relações ancestrais. É uma pergunta que eu faço logo de início aqui. Então, tem vários significados sobre o totem, né? Inclusive, tem significados que vão para a psicanálise, né, freudiana, vão para a psicologia analítica, né, de Carl Jung, e, assim, tem outros entendimentos que concebem o totem como um ser espiritual, algo sagrado, né? A realidade do próprio clã e até mesmo a representação de nossos instintos animais mais básicos, já expressado por Freud na sua obra intitulada Totem Tabu. O totem também pode representar uma espécie de símbolo místico. Embora nas palavras de Jung não apareça o termo símbolo místico, mas apenas símbolo, isso na obra dele chamada A Natureza da Psique, acreditamos aqui que boa parte da simbologia religiosa possui um cunho místico, sobrenatural, espiritual e relativo a mistérios. De acordo com Jung, um símbolo não é apenas um sinal,
mas um fato complexo e ainda não claramente apreendido pela consciência. Além disso, os símbolos, segundo Jung, são também imagens primordiais ou arquétipos, que estão no substrato fundamental do inconsciente, formando um extrato maior conhecido como inconsciente coletivo. O totem é uma imagem primordial ou arquétipo nesse sentido de símbolo. Alguns estudiosos consideram, né, que o totem ele fornece metáforas animais que, inclusive, fundamentam, né, um pouco esse inconsciente coletivo. Gente, só um detalhe, acho que vocês estão ouvindo o sonzinho de fundo, né? É que eu sou de Salvador, não? Está atrapalhando, não? Certo. Eu moro de frente com uma praça aqui que tem bastante evento cultural, né? Mas espero que não está atrapalhando. O totem fascina os grupos que o cultuam e o símbolo totêmico inspira curiosidade naqueles que não pertencem à cultura totêmica. De um modo análogo, a manifestação ou representação das forças naturais e das forças animais sempre fascinaram os seres humanos em geral. Isso é um fato de nosso imaginário social. Nesse imaginário estão presentes nossas imagens ancestrais, que servem de signo, né, e são representadas por símbolos arquétipos, arquétipo no sentido de tipo primeiro. O totem é um arquétipo, pois expressa uma imagem coletiva que organiza a vida psicossocial do clã. A estrutura de um totem, em cada parte, pode representar, além de seres humanos, e até mesmo xamãs dentro de uma tribo, né, nuvens, chuvas, rochas, e etc. E todos esses elementos têm um grau de parentesco com o clã. É muito comum numa cultura totêmica, por exemplo, especialmente os arandes, né, na Austrália. Eles se consideram, por exemplo, como descendentes de homens cangurus, né? E, assim, eles incorporam essas características como se fossem características, assim, da tribo, atributos de caça, atributos de velocidade, né, que o canguru possui, né, os atributos característicos do canguru estariam presentes também, né, na própria tribo. E assim, tem várias simbologias, né? Tem algumas tribos totêmicas que, por exemplo, adotam uma ave chamada dodô, não sei se vocês sabem mais ou menos o que é um dodô, né? Uma ave até grande, por sinal, e colocam no topo do totem, né? Representando que esse clã ele está sendo protegido por essa ave. O pensador Alan Bleakey, na obra A Animalização da Imaginação, faz uma revisão crítica sobre o totemismo e o modo de tratamento dos animais como signos, ou seja, meros signos. Ele fala sobre os direitos dos animais, fala de sofrimento animal, estética animal, mitologia, xamãs, psicanálise, e tudo isso dentro de uma ecocrítica. Em um capítulo chamado Animais e Informação, declara que há uma história não natural entre homens e animais que, assim, a nossa história moderna, europeia, criou, certo? A gente aprendeu a separar, né, homens e animais. Essa história, em Bleakey, é, de certa forma, uma tentativa de ser reformulada dentro do imaginário pré-verbal, né, e no discursivo e simbólico. Para isso, ele faz uma breve revisão da introdução do termo totemismo na antropologia, na sociologia, até chegar à crítica de Claude Lévi-Strauss. Segundo Bleakey, o totemismo pode compreender as relações entre seres humanos e animais a partir de uma concepção que ainda é considerada estruturalista. O que é que nós fazemos com os animais, né? Segundo essas classificações comuns, nós colocamos dentro de uma macroestrutura, né, dentro de sistemas sígnicos, né, científicos, e aí vamos dando os nomes, né. Para Bleakey, isso, na compreensão para um estudo antropológico sobre o totemismo, é uma maneira ainda ficcional e estruturalista, né, de se pensar. Já o antropólogo chamado Gilbert Durand,
em sua obra As Estruturas Antropológicas do Imaginário, considera os totens como símbolos ascensionais. Isso aqui é muito interessante, porque símbolo ascensional reflete a ideia de algo que está em elevação, algo que está tentando superar-se, algo que vai, né, em direção aos céus, né, algo que tenta transcender espiritualmente. O totem, o totem, sua construção, ele tem, de certa forma, uma elevação, né? Cada cabecinha é colocada buscando visar um lugar maior, né? O outro pensador também, Maffesoli, né? Ele também considera o totem como uma espécie de símbolo materializado. E, assim, o clã, né? Ele é muito parecido com o gens romano, mas é parecido no sentido quando relacionamos seres humanos com seres humanos. Mas se torna um problema específico para a antropologia quando essa relação é feita entre seres humanos e animais. Aí o sistema classificatório se torna mais difícil de ser compreendido. E, assim, há várias tentativas, inclusive poéticas, né, de tentar se superar essa divisão, falando-se de uma grande cadeia do ser, né, na ancestralidade, onde a gente pensa numa rede de causalidade ontológica natural, né, que não venha a ter esses cortes entre sujeito e mundo. Como exemplo, né, os povos Aranda da Austrália consideram que, em sua história oral, são descendentes de povos totêmicos cangurus, e, segundo os Arandas, antes de nossa era, seus antepassados vagavam pela terra, possuindo poderes que estavam associados a determinados animais, plantas e especiais dos cangurus. Eles se chamavam homens cangurus. Esses homens mudaram a natureza, que foi ocupada pelos seus descendentes. Durante as viagens, os homens cangurus carregavam um totem, conhecido como xuringa, né? Quem visita o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, há uma xuringa lá presente. Vou até avançar aqui que eu esqueci, né? Aqui é uma representação de uma xuringa no Museu do Amanhã. Não sei se está dando para observar, certo? E quando um membro do totem morria, ou do clã morria, certo? Ele era enterrado com vários elementos da natureza, certo? E uma xuringa era colocada no lugar de morte dele, simbolizando uma espécie de ligação entre presente e passado, certo? É um lugar sagrado, tem muitas xuringas dessa espalhadas pela Austrália, certo? E, assim, é como se fosse uma ponte de conexão, né, para uma história que vai além da própria história humana. Bom, como o tempo está escasso, essas metáforas, assim, o totem, ele representa uma espécie de uma metáfora animal, né? Ela pode criar recursos cognitivos que a filosofia intercultural pode estar avaliando, no sentido de que se trata de uma cosmovisão extremamente valiosa, certo? É uma outra maneira de pensar o mundo, né? Uma maneira diferente da maneira não europeia, ou da maneira europeia, e, assim, serve também, né, para quem gosta muito de estudar pluralismo, certo? E outras concepções filosóficas. Bom, é isso que eu tenho para apresentar. Muitas graças, Maurício. Eu me esqueci de perguntar se vocês preferem o grupo. Prefere que eu deixe as perguntas ao final ou cada um apresenta e logo começamos as perguntas? O que é que vocês preferem? O que você prefere, Maurício? Eu prefiro as perguntas, né? Entonces abrimos para preguntas. Tenemos 10 minutos para perguntas. Abrimos para perguntas, fiquem à vontade. Matheus levantou a mão. Eu sugiro que vocês levantem a mão, porque tem a filinha e fica mais fácil para mim, para ver. Entonces, levante la mano electrónica del Meet, que veo mejor quien quiere hacer preguntas, y si necesitan de ayuda con el idioma, estoy aquí también para ayudar a todos.
Vale? Matheus, pode fazer sua pergunta, por favor. Fique à vontade. Obrigado. Tentar falar um pouco mais devagar, assim, para os hispanohablantes me acompanharem. Bem, parabéns, Maurício. E assim, eu tenho, na verdade, um comentário, não chega a ser uma pergunta. Ao invés de eu te fazer a pergunta, né, por que não usou isso, eu faço a sugestão de você procurar também, caso você já não conheça, talvez já conheça a obra do Gaston Bachelard, porque ela não só tá na linha desses autores, mas ele é o único dessa linha que é propriamente um filósofo. E aí eu acredito que vai somar mais ainda essa construção que você está fazendo, né? Inclusive o Gilbert de Rans sendo um discípulo do Bachelard, o Maffesoli como um discípulo do Dirhan, né? Então você citou muito bem os discípulos, né? Mas eu acredito que o Bachelard vai trazer questões bem instigantes para a gente pensar algumas questões estéticas, sobretudo, de filosofia, né? E esse é o meu comentário, assim, eu gosto muito dessa leitura, eu gosto muito dessa linhagem de autores que você trouxe, e acredito que o Bachelard, ele pode nos ajudar, né? Mas, assim, pode nos ajudar bastante a pensar isso que você está propondo para a gente, a questão do totem, mas mais do que isso, a questão dos símbolos, né? Agora, o mais importante do que isso, eu fiquei assim intrigado e faço voto, né? Faço um pedido para você de você mesmo continuar essas ideias, né? Porque de certo Sim. modo continua sendo os autores europeus, que eu uso também, tá bom? Não é nenhuma crítica depreciativa nesse sentido. Mas é de nós mesmos, né? Como foi falado na abertura do evento, começarmos a escrever com nossos próprios termos. Então, qual que seria a contribuição de Maurício, né, para pensar a questão, questões da diversidade, como você apontou, o próprio conceito de diversidade a partir de Maurício, né? Ainda que Maurício bebendo nessa linha dos autores do imaginário, que é uma linha realmente muito intrigante, né? Então é mais esse comentário aí para te instigar a continuar esse trabalho mesmo. E parabéns, obrigado. Muito obrigado. Não sei se tem mais alguém para fazer pergunta ou comentário. Eu tenho uma pergunta que eu fiquei curiosa, Maurício. Certo. Então vamos lá. Bem no início da sua fala, você falou que acha que a filosofia intercultural pode nos ajudar a pensar a questão do totem, por exemplo. Você citou que é um evento, né? É algo que aparece em várias civilizações e em lugares distintos do mundo, que é muito interessante. E eu queria que você elaborasse mais um pouco sobre isso. Desde que ponto de vista você acha que a filosofia intercultural pode ajudar a gente a entender melhor esse fenômeno? Isso, uma boa pergunta, né? Assim, a gente está tratando de uma forma de pensamento, né? E, assim, o que está no cerne da filosofia é compreender formas de pensamento que não sejam europeias, né? Então, assim, muitos antropólogos o tempo todo estão falando, né, de recursos cognitivos presentes, né, no totemismo, falam de cosmovisão, né? E, assim, a gente sabe muito bem, para quem tem uma formação filosófica, isso está mais do que presente, né? Então, falar sobre epistemologia, né, está muito relacionado, por exemplo, quando se fala sobre recursos cognitivos. Em que sentido quer se falar isso, né? E talvez até como assim, clãs como os arandas, né? Se é que eles refletem sobre isso, podem entender o que são esses recursos, né? Então, assim, tem vários, até a própria psicologia, né? A psicologia de Carl Jung trata isso como arquétipo, imagem primeira, né? E nós da filosofia, como é que poderíamos estar pensando, né? Claro, eu trago isso aqui como assim uma provocação, né? Inicial. Eu ainda estou em fase de estudos também sobre isso, né? Mas eu acredito que, por exemplo, há alguma contribuição por parte da hermenêutica, né? De se aprofundar. Ok, muito obrigada, Maurício. Ok. Reikson, você tem uma pergunta? Reikson?
Mais alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de adicionar algum comentário ao debate? Rickson, quer falar agora? Acredito que o áudio dele está falhando, porque ele parece que está falando, mas não sai o som. Deixa eu ver, ele comentou no chat. Deixa eu dar uma olhada aqui. Enquanto isso, Amanda, tem uma pergunta aqui da Carmen, se você puder. Eu posso comentar a pergunta da Carmen, que eu já identifiquei? Posso, né? Assim, Deixa Carmen, deixa eu só ler a pergunta dela, que assim, quem está assistindo, quem está ouvindo e não está lendo, pode entender o contexto. Carmen pergunta: os totens podem ser algum outro objeto além das pilastras, como os colares ameríndios? Isso. É interessante que o Gilbert Durand, né, na obra As Estruturas Antropológicas do Imaginário, ele vai compreender, por exemplo, colares como formas de talismã, né? E, assim, existe uma ideia subjacente, né, que talismãs, totens, né, ou, por exemplo, assim, aqueles colares que usamos com pedrinhas, né, etc., eles são espécies de símbolos ascensionais, né, símbolos que venham nos dar alguma espécie de elevação espiritual, né. Ele explica bastante isso nesse livro, certo? Aí você pode estar dando uma olhada. Agora, assim, claro que em termos de construção física é diferente, né? São objetos diferentes. Rickson tinha um comentário, uma pergunta. De novo, Rickson, se você puder usar o microfone. Eu acho que ele deixou a sala. A Carmen tem uma segunda pergunta. Podemos pensar totens nas culturas ocidentais europeias? Um deslocamento de perspectiva de pensar um animismo na cultura cosmopolitas? É isso, é o que propõe o autor chamado Blakely, né? Ele propõe, inclusive, uma reforma dentro da antropologia, né? No sentido de que se a gente termina criando signos, né, para estar classificando animais, a gente termina construindo uma espécie de hierarquia, né, dentro do nosso pensamento ocidental, né? Então, assim, é importante fazer uma ecocrítica nesse sentido, né? É se pensar o totem não como objeto, mas como algo que vai além de um objeto. Ele é uma grande cadeia ontológica, né? Ele está ali, mas representa a natureza, representa a humanidade, pode representar os céus, né? Então, assim, pode estar mostrando ao ocidental que se trata de uma outra estrutura ontológica, inclusive metafísica. Não sei se eu respondi muito bem para a Carmen, né? Ficou claro. A mim está claro. Carmen escreve, muito obrigada. Matheus tem um comentário, Matheus? Sim, eu lembrei que eu tinha uma questão, mas ficou mais evidente nas suas respostas agora, Maurício. Aí, você fala muito o termo ocidental. Você se vê como ocidental também? Oi. Você tá escutando agora? Agora te escutamos sim. Agora sim. Tudo bem, desculpa, sim. teve um problema técnico aqui que eu Não, beleza. resolver. Eu mesmo que sugeri você testar o microfone. Que bom que deu certo. Mas voltando aqui, Maurício, aí tudo minha bem, pergunta era depois essa, era só para se você está colocando o binômio ocidental e não ocidental, mas e você? Suponho que brasileiro é ocidental? Olha, Maurício é um ocidental, sem sombra de dúvida, entendeu? Eu não tenho como negar isso, embora eu tenha raízes aí que sejam até judaicas, indígenas, né, africanas, portuguesas, né, mas assim, eu entendo que o Maurício, formado em universidade, né, pelo que estuda, né, ainda pratica a filosofia ocidental, né.
Estou tentando ver se eu quebro esse paradigma aqui, né? Aprendendo com vocês, viu? Obrigada, Maurício. Mais uma vez, vamos ver se a gente consegue ouvir o Reikson. Maurício, você queria falar alguma coisa? Fica à vontade. Oi. Não, é só o Reigson agora. Boa tarde, tudo bem, Maurício? Tudo bem, como vai? Parabéns pelo trabalho aí. Assim, quando você apresentou sobre o Totem, o que veio na minha mente, eu tentei escrever ali, mas foi bem correndo, sobre o Totem Tabu do Freud. Sim, sim. Eu lembro assistindo um filme, O Náufrago, do Tom Hanks, eu lembro que ele se apegava muito à bola. Aquela bola seria um totem, no certo sentido? Ou seria isso? Para mim foi uma jogada de marketing sensacional, né? O Wilson, não sei se você lembra. Sim, Posso chamar sim. isso de totem? O Freud fala que aquela coisa, o ser humano não vive sem um totem, tem que sempre estar buscando forças, aquilo em alguma coisa. Não sei assim, se foi essa uma maneira de entender. Eu queria que você Uma explicasse um analogia, pouco mais. né? Sim. Assim, se a gente parar para pensar um pouco, acho que quase todo ser humano ele necessita construir um totem, né? É um totem que eu digo até no caso inconsciente, né? Então, no caso do filme Náufrago, né, que ele pega aquela bola de vôlei, né, desenha uma carinha, chama de Wilson, pode representar muito bem o que um totem faz com o clã, né? Porque o totem ele é um protetor, ele é um conselheiro, né? Ele é um guardião, ele é algo que está lhe acompanhando, né? E em muitas situações de risco, por exemplo, para os clãs, né? Eles não fazem nada se eles não consultarem o totem, né? Claro, quem estabelece esse intermédio, né? Entre os membros do clã e o totem é o xamã que faz isso, né? Xamã no sentido amplo da antropologia, né? Mas sim, eu acho que de uma forma meio aí psicanalítica, né, é possível sim fazer uma associação, né, entre o Wilson, né, e um totem. Agora teria que ter pelo menos um elemento mais anímico, né? Assim, deveria surgir aí algum elemento da natureza, né? Mais presente. O que é que essa bola poderia estar se referindo, né? Ao mar, certo? Uma proteção contra o mar, uma proteção contra a ilha, né? Porque reflete um caso de isolamento, né? De extremo isolamento. Quando você fala sobre xamanismo, é a ideia do curandeiro? É a ideia de uma pessoa que compartilha, né, uma história oral, não é só um curandeiro, mas também ele tem toda uma história oral, ele tem uma iniciação, uma tradição, né, e consegue, assim, orientar, né, todos os membros de um clã. Né? Ele é mais do que um curandeiro, né? Ele é um grande sábio desse clã. E assim, em várias perspectivas, os xamãs eles não são parecidos, né, uns com os outros, inclusive até entre os clãs na Austrália. Depende muito da família que é seguida. Obrigada, Maurício. Ok. Mais uma última pergunta? Alguém tem mais alguma última pergunta? Não? Podemos passar a palavra, então, para o Reikson Max Pereiras. Não. Pereiras, né? Né, Reikson? Tinha me corrigido antes. Parreiras. Obrigada. Só lembrar do técnico da seleção. Que é graduado em Filosofia de Minas. Pontifícia. E Filosofia. E vai falar, deixa eu só verificar o título da apresentação. Eu tenho ele aqui. O interculturalismo ancestral autoritário na visão de Willem Flusser. Então, eu passo a palavra para o Reikson. Isso. Tem como eu mandar são só 3. Tem como eu te mandar? Posso? Mandar? Enviar.
é enviar como se fosse o slide, né? Da apresentação. Pode. Agora? Sim. Só que deu um stop. Você vai projetar a tela ou você vai me enviar? Não entendi, Rickson. Eu queria enviar o slide assim para mostrar. Pode me enviar. Mas é por aqui mesmo, né? Só que tá. Não, por aí você está projetando sua tela. Sim, eu envio por onde que eu envio aqui? Você Seria no pode, show. você pode enviar por e-mail da LAF, por exemplo. Ah, tá. Pode ser agora? Tem que ser agora. Ok. Um segundo. Acabei de enviar. Então, enquanto você vai achando, Amanda, eu posso começar? Não chegou? Não, não recebi. Não está nos spams. Se você quiser começar, fica à vontade, Rickson. Tudo bem, tudo bem. Vou tentar enviar de novo. Ah, agora sim. Ah, chegou. Mas são imagens, não é Sim, PowerPoint. são imagens. Isso, isso. São 3. Tudo bem. Então, gente, primeiramente, boa tarde a todos, a todas, né? Todos. Foi muito difícil chegar até esse tema sobre o quesito autoritarismo, porque quando eu estava pensando sobre o viés ancestralidade, eu fiz um trabalho de pesquisa, assim, buscando a filosofia, como é que eu podia pegar a forma de pensamento do Flusser e trazer autoritarismo histórico ancestral. E uma das coisas que veio na minha mente quando eu fui escrever o resumo foi sobre os povos indígenas brasileiros. Assim, eu acredito que eles são os verdadeiros ancestrais, assim. E depois fui estudar sobre a barbárie e como que a barbárie ela é uma forma muito bem organizada, bem articulada, bem planejada. E, e a partir daí eu comecei a ver que o Flusser, né? Para quem não conhece, o Flusser ele é um filósofo tcheco-brasileiro que reconhecido como filósofo em Berlim, na Alemanha, escreveu muitos ensaios em português e outros idiomas também, e acabou que eu já venho estudando ele bastante tempo, e, e aí eu meio vendo o tema da láfia proposta, né, da questão da serpente que come a própria cauda, e analisando tudo o que estava propondo os temas no Congresso,
me veio essa palavra autoritarismo. E tem como passar, Amanda, pro próximo? E aí eu lembro que eu comecei a escrever sobre a proposta do Willem Flusser. E uma coisa que veio na minha mente quando eu fui escrever sobre buscando relatos históricos e buscando a proposta filosófica do Willem Flusser, eu fiquei pensando como que é capaz de uma cultura de seres humanos planejar, articular, construir uma tecnologia de matar em massa, que foi Auschwitz. E a partir daí você vê a manipulação que existe em determinadas culturas. E eu lembro que eu comecei a pesquisar muito sobre a proposta do Flusser, de falar da cultura popular fragmentada, de falar da cultura racional fraca e defasada. Tipo, você vê as patologias que nasceu no nazismo, que nasceu no fascismo, que nasceu na ditadura militar. E, de repente, eu comecei a pesquisar dentro do contexto alemão aquela frase, Alemanha acima de tudo. E quando eu, pesquisando o Flusser, quando ele sai da sua terra natal e deixa a sua família e vem para o Brasil, ele encontra com Milton Vargas, Guimarães Rosa, e a partir dele começa a ter esperança, né, de ter uma vida mais digna. De repente ele perde a família dele pelos nazistas, né, pela patologia, pela doença que é esse autoritarismo bem articulado. E a partir daí veio à minha mente aquela questão da não visibilidade da desigualdade, veio na minha mente a falta de humanismo, e a partir dessa construção, eu pegando a base filosófica do Willem Flusser, que escreve em português, que traz um pouco, né, tira esses véus da cultura dominante, manipuladora, e a partir daí eu comecei a ter uma outra visão, assim, que não existe uma sociedade se dita boazinha, né? E a partir daí eu meio venho dentro de pesquisas, assim, tentando elaborar anteprojeto para uma dissertação. E quando o Flusser fala esvaziou o chão que pisamos, uma coisa que a gente está vivendo momentos tão delicados no Brasil, tantas mortes, a gente está perdendo pessoas próximas da gente que a gente ama, e dá aquela sensação de vazio. E uma das coisas que veio na minha mente, né, quando você pega um governo autoritário, um governo fascista, e você linka, né, o passado, e você linka o presente, e vem a reflexão aonde está caminhando a cultura. E, assim, sendo bem sucinto na minha proposta, eu acredito que a ancestralidade mesmo, para fechar, para mim, principalmente no Brasil, que mudou de nome 3 vezes, né? Ilha de Veracruz, Terra de Veracruz, Vera Cruz, e a partir Brasil com S, Brasil com Z, eu percebo assim a importância, né, de conhecer mais os povos indígenas. E eu acredito que a LAF conseguiu fazer essa ponte, de trazer também outras filosofias, outras etnias, e poder pegar o interculturalismo de essa proposta de ensinar, aprender, compreender. E eu queria deixar esse ressalto assim, sobre a falta de humanismo. E como eu queria abrir um debate, como buscar um humanismo igualitário,
como mostrar essa desigualdade que está aí perante os nossos olhos que a gente vive. E eu deixo essa questão assim para reflexão. Obrigado. Obrigada, Rickson. Você teria 20 minutos para falar. Você falou 7 minutos. Você quer continuar a sua fala? Posso continuar. Então, sobre a questões, quando eu deparo sobre a questão da patologia, eu falo a primeira premissa: os nazistas tinham uma patologia, os fascistas tinham uma patologia, o regime militar tinha uma patologia. Tem hora que eu fico pensando assim, dentro de uma sociedade patriarcal, uma sociedade que a gente vê várias manipulações acontecendo, não só dentro de um eixo de cultura, mas são vários. E, a partir daí, como é que isso vai propagando? E no momento que existe uma propagação de certas patologias, o que eu penso, assim, buscando o Wilhelm Flusser como pensador tcheco-brasileiro, ele conseguiu, assim, perceber dentro da cultura as falhas, as armadilhas que a cultura ocidental colocou dentro da natureza ancestral indígena. E eu tive uma experiência muito interessante em Rondônia, onde eu pude lecionar no Vale do Guaporé, um presídio em Porto Velho, e eu percebi assim o que era a floresta amazônica. E eu vi assim o interesse entre várias etnias, as repressões, e a partir daí eu vi assim o que eu podia aprender. E acabei tendo experiência com a ayahuasca, que era uma bebida também xamânica, e a partir daí eu vi assim o que poderia ser feito dentro de costumes e hábitos, sobre a questão de descolonização daquilo que a gente já é programado, daquilo que é manipulado. E a partir dessa experiência eu pude ver sobre a questão da expansão da consciência, sobre como buscar um fundamento de uma experiência dentro de uma bebida indígena, que veio do Peru, chamada ayahuasca. E eu fico pensando sobre a barbárie, sobre o autoritarismo, quando você vê índios, incas, principalmente ali perto da Bolívia, perto do Peru, palácios incas, e sendo exterminados por uma pólvora, né? E a partir daí vem uma doutrina cristã que constrói outros costumes e hábitos. E quando eu falo sobre barbárie, eu estou querendo falar sobre essa ideia muito bem planejada, bem articulada, bem montada. Me dói muito de ver o momento que o Brasil está passando, vários talentos, pessoas que têm infinitude para poder ensinar, e nós estamos perdendo pessoas por um autoritarismo, por um governo fascista. E assim, eu sei se eu não tenho mais tempo, mas eu queria eu acho que não tem necessidade de eu falar muito, mas falar em cura, falar em uma nova consciência, falar dessa falta de humanismo que existe. E é isso, Amanda. Obrigado. Obrigada, Rickson. Eu queria abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, levante a mãozinha do Meet. Enquanto o pessoal pensa, Carmen mandou parabéns.
Enquanto o pessoal pensa, Obrigado, Thelma. eu tenho pedidos de esclarecimento para fazer, Reison. Você começou falando sobre Pode fazer. autoritarismo. Você cita vários Perfeito. conceitos que não são muito claros para mim. O conceito de cultura, o conceito de autoritarismo, de consciência, enfim. Eu queria que você pudesse, se você pudesse esclarecer o que é que Flusser pode falar sobre esse debate de ancestralidade, né, que é o debate que você está trazendo aqui. Então, qual a relação do autoritarismo com ancestralidade e que conceito de cultura, de autoritarismo e de consciência você está falando? Primeiro, quando eu falo sobre autoritarismo, a gente tem que ir na barbárie, né? Porque para falar de autoritarismo, se a gente não falar da barbárie, não consegue fazer uma ponte, não consegue comunicar. Mas quando eu estou falando do autoritarismo, é o autoritarismo ancestral histórico, o que o Flusser viveu, a partir que ele escreve esvaziou o chão que pisamos. E ele descreve uma tecnologia de matar em massa, que foi Auschwitz, e através desse autoritarismo, você vê essa barbárie, essa crueldade muito bem planejada. Construir uma tecnologia de matar em massa e falar, né, para as pessoas assim, em nome de uma raça, que elas iam tomar banho, de repente, todo mundo na câmara de gás, é uma crueldade imensa, assim. E a partir do pensamento do Flusser, essa questão da cultura popular fragmentada. Essa que é a reflexão que eu queria te fazer, Amanda. E, assim, a cultura fraca e defasada. Porque no momento que constrói uma tecnologia de matar em massa e o Flusser faz uma narrativa, para mim é uma patologia enorme. E essa patologia que tem que ser neutralizada de alguma forma. Eu não sei se você conseguiu me entender, assim. Se eu respondi que você ainda estava com dúvida. Obrigada, Reison. Alguma pergunta, pessoal? Regson, parabéns, certo, pela apresentação. Por curiosidade, o Willem Flusser, ele tem raízes em quais outros filósofos? Né? Ele é de que tendência? Poderia estar me explicando? Obrigado pela pergunta. Bem Heidegger, e isso, né, dentro do que eles... E o Flusser, ele tem um jogo muito de linguagem. Por quê? Ele tem tem um livro dele que chama Língua e Realidade. Ele fala assim, a língua cria a realidade. E aí ele faz uma narrativa, ele descreve o globo da língua, e a partir daí ele fala sobre a autenticidade no globo da língua, né? Aí ele vai fazendo as camadas, até tem isso, né, eu redesenhei esse globo da língua usando algumas cores, e o Flusser, ele me aproxima, ele faz algumas coisas assim da cultura brasileira, tipo, não só língua e realidade, como a dúvida, a filosofia da caixa preta, que é um livro também muito interessante, que ele faz umas denúncias sobre a questão do audiovisual, e a partir daí ele faz um alerta, mas a base mesmo é Heidegger, assim, ele tem uma proximidade muito grande com Heidegger, e aí ele vai escrevendo vários ensaios, mas o meu livro de pesquisa mesmo é Fenomenologia do Brasileiro, que ele faz uma analogia assim, fenomenológica dos hábitos e costumes dos brasileiros, e faz umas... ele costuma... não sei se a palavra certa seria ironia, sim, mas fala das fugas do brasileiro, né? E aí futebol, diferente dos coliseus
tinha pão e circo, aqui só tem futebol, fala da fuga do carnaval, que copia as festas venesas e tal. Então ele é muito provocador, e o Flusser não tem graduação em filosofia, ele não graduou em filosofia. Inclusive, ele era chamado para congressos na USP, ele apresentou na USP, e até pouco tempo ele estava vivo, né? Ele estava aí perto da gente. E, de repente, a questão, a gente não tem uma herança muito forte, tipo, um berço igual é a Alemanha dentro do contexto filosófico, e ele foi considerado filósofo, não no Brasil, ele foi considerado filósofo em Berlim. E eu, quando eu vou ler ele assim em português, poxa, eu falo, pô, tô lendo um filósofo reconhecido em Berlim, que escreveu em português e tal. E, assim, tem muita coisa também que eu não concordo com o Flusser, mas ainda estou um caminho muito longo para chegar num compromisso e fechar um viés, assim, pô, agora eu fechei esse ciclo de Flusser e vou passar a estudar um outro pensador que não seja um tcheco brasileiro. Mas é isso, Maurício. Rickson, Ana Paula escreveu aqui no chat dizendo que ela não entendeu o que você quer dizer por autoritarismo ancestral histórico. Obrigado pela pergunta. Quando a gente fala sobre a questão histórica, é uma questão datada. Existe uma datação na questão histórica. E se assim, a pergunta que eu faço para você, você não consegue ver um autoritarismo histórico vivido, deixa eu ver aqui, dentro do iluminismo? Quando eu falo autoritarismo, eu estou falando no sentido ancestral, lá atrás, quando eu busco uma forma assim de reflexão do viés histórico. Eu consigo ver um autoritarismo histórico, assim. E tem até uma frase que eu pesquisei, não sei se você está aí, Amanda, a último, coloquei aí, acho que eu mandei 3, não sei se você conseguiu achar o outro. Que estava até uma... Tem um outro, eu te mandei 3 figuras, não foi? Tem uma terceira. Acho que você não colocou. Você quer que eu exponha a terceira foto, é isso? Isso. Rickson, você precisa concluir, tá bom? Já acabou o seu tempo. Tá, beleza. Eu tô abrindo aqui a foto que você pediu. Assim, nessa tradução, eu até busquei no Google Translate, não estava assim, Alemanha acima de tudo. Mas aí eu vejo, né, uma comparação linkando com os dias de hoje, né, buscando o passado que a gente está vivendo. Seria essa Alemanha acima de tudo, né, o Brasil acima de tudo. Esse autoritarismo aí que todos nós brasileiros estamos vivendo no momento. É isso, né? Obrigado aí por todos, pela pergunta. E assim, estou aberto. Se eu não souber responder, estou com o meu e-mail, vou buscar encontrar algumas fontes. Mas está aberto aí. Quem quiser comunicar, tem meu e-mail e a gente pode conversar sobre isso depois. Obrigado, Amanda. Obrigado, Alaf. Obrigado pela dedicação de vocês, processo de lapidação e o carinho também e a admiração. Obrigada, Rickson. Só passando para avisar também um recado antes da fala de Pan Nhan-ju, que a lista de presença da mesa de comunicações está com o link aqui no chat para todos assinarem, ok? Agora
Rickson, se puder desligar o seu microfone, eu agradeço. E agora eu passo a palavra a Pan Yen, que é licenciado em Administração por la Universidad de Buenos Aires y va a hablar, el título de su presentación es Una introducción a las 5 relaciones humanas. Yu Luen, del confusionismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Amanda. Voy a compartir el PowerPoint. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Pan Yenlu y primero quiero agradecer, ¿no?, a los coordinadores por proveer este espacio, ¿no?, a LAFI por proveer este espacio para este encuentro, ¿no?, para poder compartir entre todos, ¿no?, diferentes corrientes, ideas filosóficas de otras culturas, ¿no?, de otras filosofías, además de la filosofía europea. Y el tema, ¿no?, que voy a compartir con ustedes hoy es el tema, se llama Una introducción a las 5 relaciones humanas, Wulun, de confucianismo. Y bueno, la primera pregunta, ¿no?, que sería, que quiero compartir es que ¿por qué el tema ¿no?, de las 5 relaciones humanas? Bueno, este fue el primer tema que se me vino a la mente cuando leía la convocatoria de trabajos de ALAFI. Cuando vi que el tema del congreso de este año decía interculturalidad y ancestralidad, ¿no?, inmediatamente dije a mí mismo, ¿y qué mejor tema, ¿no?, que el de las 5 relaciones humanas para encuadrarse perfectamente bajo esta consigna? Porque, en primer lugar, ¿no?, respecto de la ancestralidad, las primeras ideas de esta filosofía pueden rastrearse hasta, según los registros, ¿no?, hasta la época de los emperadores mitológicos de la antigua China, que se estima que vivían en el milenio 3 antes de Cristo, hacia casi 5.000, 6.000 años desde hoy, ¿no?, para atrás. Y en cuanto a la interculturalidad, la siguiente cita de Ems resume de manera muy clara la razón por la cual esta filosofía pueda ser considerada verdaderamente. Dice el filósofo, ¿no?, que la intemporalidad y el amplio atractivo de las enseñanzas de Confucio parten de la idea de que la vida de casi todos los seres humanos, independientemente del lugar y el momento, se desarrolla en el contexto de su propia familia particular, para bien o para mal. Es decir, que el tema de las relaciones humanas, relaciones con otras personas, ¿no?, desde el lugar de un ser humano, es ineludible para todos, venga de la cultura que venga, o sea, el tiempo que sea, y justamente, ¿no?, es este carácter de intemporalidad y no espacialidad donde reside el atractivo de este tema. Bueno, todo esto es como una especie de introducción de por qué elegir este tema para compartir con ustedes. Bueno, después, ¿qué significa Wulun? Bueno, desde los caracteres chinos, ¿no?, el primer carácter U significa 5. Este carácter U significa 5, y el otro, Lun, significa relación ética entre las personas, es decir, de las maneras, ¿no?, por las cuales una persona debe relacionar, ¿no?, o debe comportarse en una comunidad.
o con otras personas. Así que si ponemos juntos, ¿no?, a estos dos caracteres, obtenemos Ulun, que significa las 5 clases de relaciones éticas entre las personas. Podemos decir que, de alguna manera hablando, ¿no?, que como que desde el confucianismo resume a todas las relaciones entre las personas posibles a estas 5 clases de relaciones éticas. Bueno, voy a pasar entonces ahora a hablar un poquito de antecedentes, porque el término Ulun fue mucho más posterior, ¿no? Y es lo que nosotros conocemos hoy como las 5 relaciones humanas en confucianismo. Pero tiene su antecedente más antigua todavía, como decía recién, desde la época de los emperadores mitológicos. Bueno, según los registros antiguos, o sea, en Shangshu se llama, este es una obra que relata las políticas, las anécdotas que ocurren en esa época, ¿no? Esa época legendaria de mitología de los emperadores mitológicos. Y en esa obra podemos rastrear, ¿no?, que mencionaba Wu Tian, o sea, Wu Ping, Wu Jiao, Wu Chang, o sea, todos estos términos que hacían referencia a estas relaciones entre las personas. Pero en ese momento, en rigor, lo que refería, ¿no?, según comentaristas posteriores, no es lo que conocemos hoy como esas 5 relaciones confucianas que conocemos hoy, sino lo que se refería en aquel momento, en ese entonces, era para padre, madre, hermano mayor, hermano menor e hijo. Es decir, 5 roles sociales, pero todos en el entorno familiar. Y además, todos de acuerdo, ¿no?, a cierta virtud, ¿no?, como puse acá, por ejemplo, la rectitud, la cariñosa, la amabilidad, respetuoso, o sea, de acuerdo a estas virtudes. Después, posteriormente, ¿no?, Confucio extendió estas relaciones a la relación entre el soberano y el súbdito, y entre los amigos, entre las personas, ¿no?, amigos. Por eso después es un sucesor del confucianismo, otro confucianista, que se llama Mengzi, conocido también por el nombre de Mencio. Bueno, fue quien finalmente le dio una clasificación más, digamos, que le dio la clasificación que nosotros hoy conocemos. Es esta parte, ¿no?, donde está subrayado, marcado en color rojo, ¿no?, 5 tipos de relaciones. Es decir, relaciones entre padre e hijos, entre el soberano y los súbditos, y entre marido y mujer, entre mayores y menores, y entre sí, bueno, entre los amigos. O sea, estos 5 tipos, 5 clases de relaciones. Bueno, de la misma manera, ¿no?, también estas 5 relaciones están calificadas de acuerdo, ¿no?, cada uno de ellas, de acuerdo a una virtud, ¿no? Como vimos recién en la diapositiva, y esta también, que entre o sea, entre los padres e hijos, la virtud la idea central, ¿no?, hay que tener en cuenta es el amor, ¿no?, o sea, la cercanía en esa relación. Y luego, entre el soberano y el súbdito, la rectitud. Bueno, este carácter I es bastante, o sea, tiene bastantes acepciones. Puede llegar a entenderse como justicia, como el deber, o sea, tiene toda una gama de sentidos, ¿no?, este carácter chino.
Después, entre el marido y mujer, la virtud sería pie. O sea, en sí el carácter lo que significa es distinción, ¿no? Distinción, diferenciación. Y en ese momento, de acuerdo a la sociedad feudal, ¿no? De ese momento, bueno, el trabajo, hay una distribución de trabajo entre trabajo hacia afuera y hacia adentro de la casa. Después voy a eso. Pues en la cuarta relación, bueno, la virtud es el orden. Es decir, mantener un orden a rajatabla o estricto entre un mayor y un menor, ¿no? Puede ser entre los hermanos, que es con edad mayor y otro de edad menor, o incluso entre las personas, sea tengan o no relaciones familiar o sanguínea. Y por último, la relación entre los amigos, xin, es la virtud que hay que tenerse en cuenta, y la traducción es confianza, pero o fe también a veces se puede llegar a traducir a este término chino. Y acá xin no solamente se refiere a que hay que tener confianza uno del otro, sino además tiene ese sentido de que uno tiene que cumplir, ¿no? Con las promesas que haga o cumplir con las palabras que diga. Bueno, y todas estas relaciones son mutuas. Es decir, que tanto el padre hacia el hijo como el hijo hacia el padre deben respetar, ¿no? Ciertas reglas, por así decirlo, o ciertas reglas, o tener en cuenta ciertas normas y comportamientos. Por ejemplo, el padre debe ser cariñoso, mientras que el hijo debe actuar con piedad filial, y el soberano debe ser cortés, y el súbdito leal. Bueno, el marido debe atender a los trabajos fuera de la casa y la mujer los de dentro de la casa. Un mayor debe cuidar al menor y un menor debe respetar al mayor. Y entre los amigos deben interactuar, ¿no? Con la confianza, con fe. Bueno, es decir que son todas relaciones mutuas, no unilateral. Bueno, el concepto de familia como núcleo, según el filósofo chino Feng Youlan, ¿no? Que decía que este sistema familiar, ¿no? Fue el sistema social de China, es decir, de estas 5 relaciones sociales tradicionales. Si bien entre estos 5, ¿no? 3 son vínculos de familia y las otras 2 no son de familia, pero de todas maneras pueden ser concebidas en función de la familia también. Así, por ejemplo, entre las relaciones entre soberano y vasallo o súbdito puede ser concebida en función de los lazos entre padre e hijo, y las relaciones entre amigos, a su vez, en función de las relaciones entre hermano mayor y hermano menor, ¿no? Tal era, de hecho, la manera en que solían ser concebidas. Es decir, que se tomó como el punto de partida a este concepto de familia, ¿no? Para desarrollar todo este sistema social, este sistema de las relaciones entre las personas. Y bueno, en cuanto a la instrumentación y articulación de este sistema social, ¿no? Este sistema de las 5 relaciones humanas, podemos hablar, ¿no? Entre 3 cosas. Uno, los cánones teóricos o prescriptivos, porque este sistema es tanto descriptivo como prescriptivo. Es descriptivo en el sentido de que es la manera de ser, ¿no? Entre las personas, o sea, entre las relaciones entre las personas se describe también. Y además se prescribe, es decir, que
prescribe cómo una persona debe comportarse frente a otras personas de acuerdo al rol social que estás cumpliendo en ese instante, en ese momento. Y a estos cánones teóricos podemos mencionar, por ejemplo, ¿no? Simplemente el ejemplo, el clásico de piedad filial, ¿no? Y clásico de los 3 caracteres, normas para ser buen hijo y buen estudiante, etc. Hay bastante más en cuanto a esto. Y después, la otra forma de instrumentación y articulación es a través de ejemplos y contraejemplos, ¿no? Suele haber, hay muchas historias, muchos cuentos que relatan, ¿no? Todos estos ejemplos o contraejemplos de, por ejemplo, de personajes históricos como, por ejemplo, seguía la piedad filial, como que era súbdito real, que un soberano cortés o un soberano bueno. Todos, a través de la historia, ¿no? de China se puede ver, ¿no? La existencia de todos estos ejemplos, ¿no? Para enseñar de alguna manera a la gente cómo actuaron los demás, y eso está calificado como buenos. Y también están, por supuesto, por el otro lado, los contraejemplos, ¿no? De advertir, ¿no? a las personas de las maneras equivocadas o cómo no se debe actuar. Después, por último, están las prácticas y normas sociales. Bueno, esto ya hay muchísimos. Por ejemplo, la manera el orden de cómo se sienta en una mesa a la hora de comer, y cuando se cruza con una persona de mayor edad, cómo hay que saludar. O sea, toda esta gama, ¿no? de normas y prácticas sociales generalmente aceptadas y muchas veces inconscientemente, ¿no? Hasta tal punto podemos hablar también. Bueno, acá voy a compartir con ustedes un ejemplo, ¿no? de una cita de cada uno de estos cánones teóricos. Y acá, por ejemplo, en Xiaojing, es decir, que clásico de piedad filial, este es el primer capítulo, ¿no? Aparece en el primer capítulo de este clásico. Dice: ese comienzo de la piedad filial, que el pelo y la piel del cuerpo sean recibidos por los padres y por tanto uno no se atreve a dañarlos. El fin de la piedad filial es establecerse y dar a conocer el nombre de los padres para las generaciones futuras. Sí. Después, en San Zi Jing, los clásicos de los 3 caracteres. Bueno, este es un clásico que se escribió en principio para la educación de los niños, para la infancia. Es decir, que desde muy chiquito los niños deben leer a esta obra, este clásico, para adquirir conocimientos, por ejemplo, de acuerdo a su, estos primeros conocimientos, podemos decir, ¿no? Acerca del mundo, acerca de cómo interactuar con diferentes personas. Y acá podemos mencionar, dice: Xiang a los 9 años podía calentar la cama de sus padres. La piedad filial hacia los padres, hacia aquello a lo que debemos aferrarnos. Y Rong a los 4 años podía ceder las peras más grandes. Cómo comportarse desde un hermano menor hacia los mayores es una de las primeras cosas que hay que saber. Bueno, acá lo que se ve es una fusión, ¿no es cierto?, entre un canon teórico con los ejemplos, ¿no? Con los ejemplos que hay que seguir. Porque acá Xiang, se llama Huang Xiang, la nena, que a los 9 años, como en verano, en el invierno hacía mucho frío, entonces lo que hacía esta nena era entrar a la cama antes para calentar esa cama y después invitar a su papá, no a su padre,
a dormir. Es decir, que el padre ya entra a la cama precalentado, por así decirlo, ¿no? Y Rong, o sea, se llama Kong Rong. Estos ambos son personajes de la dinastía Han. Es decir, un día el padre, el amigo de su padre, trajo a casa una canasta de peras, y cuando el padre de Kong Rong le decía a este chico de 4 años que eligiera una pera, él optó por la más chica de entre todas las peras que había. Entonces, por curiosidad, ¿no? El padre le preguntaba, ¿por qué hiciste esta elección? Y entonces la respuesta de Kong Rong era que como su edad es la más chica dentro, o sea, de entre los hermanos, entonces a él le corresponde la más chica, la pera más chica, mientras y deja las más grandes a sus hermanos mayores. Bueno, lo mismo pasa acá que en normas, en el clásico, ¿no? De normas para ser buen hijo y buen estudiante. Siempre que se habla, la fe es la primera prioridad, las mentiras y las tonterías no deben ser toleradas, no hagas promesas a la ligera cuando no son apropiadas. Si haces una promesa a la ligera, te ubicarás entre la espada y la pared. Bueno, acá habla de esa virtud, ¿no? De la fe o de la confianza entre los amigos, ¿no? Que no hay que hacer promesas a la ligera, porque si uno hace eso, va a quedarse en una situación difícil, muy incómoda, como dice acá, entre la espada y la pared. En realidad, lo que dice en chino, ¿no? Es jing y tui, o sea, avanzar y retroceder. Es decir, que cuando uno entra en esa situación, tanto avanzar como retroceder darían equivocaciones. Bien, bueno, en cuanto al efecto, ¿no? De este sistema de las 5 relaciones, evidentemente lo que trajo es el orden, ¿no es cierto? Y esto también tiene que ver con la época, el tiempo, ¿no? En el que se encontraba Confucio, porque veía que las personas en aquel momento se comportaban muy mal, o sea, y entonces trajo a la escena, ¿no? Todo este sistema de las 5 relaciones, justamente, ¿no? Para traer el orden. Y como dice Ems acá, que los roles familiares como estrategia para sacar el máximo provecho de las relaciones son, por tanto, una aspiración para un orden más amplio, el orden social, político y cósmico. Bueno, no es de extrañar, ¿no? De por qué este sistema de las 5 relaciones fue adoptado por casi todas las dinastías, ¿no? Porque de alguna manera, desde el punto de vista de los gobernantes, es un sistema propicio para evitar sublevaciones, porque si cada uno, a establecer, ¿no? los parámetros por donde cada una de las personas debe desarrollarse, debe comportarse, entonces se está disminuyendo hasta el mínimo, ¿no? La posibilidad de darse las sublevaciones. Bueno, para concluir, quiero compartir con ustedes la frase, ¿no? Este párrafo de Ems también. El objetivo de la vida, por tanto, es lograr la armonía y el disfrute para uno mismo y para los demás, a través de un comportamiento óptimo en aquellos roles y relaciones que nos hacen únicos. La analogía con la música acá es irresistible.
una armonía requiere que cada componente mantenga su propia integridad y sea él mismo, al tiempo que se une e integra con los demás participantes para formar una unidad orgánica distintiva, y más que la suma de sus partes. La unidad de cada uno de nosotros surge cuando perseguimos esta armonía inclusiva dentro de la orquesta de nuestros roles y relaciones. Es decir, que o sea, el sistema tiene esa característica de que si cada uno, ¿no?, cumple con su rol, entonces la suma de las partes va a ser mayor que va a ser más que la suma de las partes, porque se va a lograr una armonía, tal como percibimos en una orquesta, ¿no? Por ejemplo, el que toca violín, el que toca trompeta, pero, o sea, de manera individual, pero al poner entre todos se compone una melodía muy armónica y agradable al oído. Bueno, hasta acá compartir con ustedes este tema, ¿no?, de las 5 relaciones humanas desde el confucianismo. Y me gustaría, o sea, concluir también, terminar con una reflexión, porque había, o sea, con un ejemplo hipotético, podemos decir, que es lo siguiente, ¿no? Que un padre pidió a sus 2 hijas de mucha piedad filial que le compraran cigarrillos, y la hija mayor se negó, siendo el motivo de su negativa, diciendo que por la salud de mi padre, aunque me califican de hija no filial, lo acepto. Mientras que la hija menor también se negó, diciendo, por el bien de la salud de su padre, sería filial que no le comprara cigarrillos. Bueno, una reflexión mía acerca de esta historia o este ejemplo hipotético es que hay 2 diferentes actitudes, ¿no? Mientras que la hija mayor es una especie de actitud de negación entera, total, ¿no?, hacia este sistema social de las 5 relaciones, o sea, hacia esta piedad filial, por ejemplo, pero tiene, o sea, la razón de su actuación es por la salud de su padre. Mientras que la hija menor también, o sea, el motivo o la causa es por el bien de la salud de su padre, pero la actitud es otra. O sea, de alguna manera está resignificando, ¿no?, lo que es filial. Y porque ser filial para ella no es solamente acatar a todo lo que su padre le dice, sin tener en cuenta si está bien o mal, ¿no? Bueno, son 2 actitudes diferentes. Entonces, bueno, es una cuestión, es una reflexión, y también es un tema abierto, ¿no?, para discusiones, sobre todo. Y bueno, termino hasta acá la presentación y bueno, agradezco otra vez por este espacio, este encuentro, y gracias a todos ustedes por su atención. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Hay una pregunta ya en el chat de Mateus Costa que pone, ¿podría hablar más sobre el potencial analítico de las 5 relaciones para analizar las sociedades latinoamericanas, por ejemplo? Gran pregunta. No sé si estoy apta o soy la persona como para contestarla, pero desde mi opinión es que más allá, ¿no?, de si, o sea, los criterios, los detalles internos de las 5 clases de relaciones, hay alguna forma, yo diría, de poder aplicar, ¿no? Porque, como decía al principio, es ineludible estas relaciones sociales para siendo un ser humano, ¿no?
Sí. Vale. Con todo, ¿usted puede hablar más acerca de cómo la noción de Ulun, de cinco relaciones, puede servir como un concepto teórico para yo por ejemplo, analizar el problema familiar brasileño o de un caso más específico, por ejemplo? ¿Usted, Mm. usted concibe una instrumentalización de un concepto más teórico de Ulun para más allá de la descripción de los clásicos? ¿Una aplicación contemporánea para el concepto? Muchas gracias. Sí, yo creo que es posible la aplicación, aunque no tal cual como se hacía en la antigüedad. O sea, pero es posible una trasladación, ¿no?, a las sociedades de acuerdo a sus características y de acuerdo a su particularidad, ¿no? Sí. Yo creo que es posible eso. Vale. Después lo pienso en enviarlo un correo electrónico para aprofundarnos la Muchas conversa. gracias. 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 Bueno, preguntas, comentarios. María Elena Díaz tiene una pregunta. ¿Puede activar el micrófono, María Elena? Vale, si prefieres, puedes escribir. En cuanto, bueno, escribe, ¿serían revogables estas relaciones? Bueno, yo diría que, o sea, algunos sí, algunos no, me parece. Por ejemplo, la relación entre padre e hijo y la relación entre hermano y hermano mayor y hermano menor son dos relaciones que se dan desde el nacimiento de una persona. Y más allá de lo que haga, no se puede negar, ¿no?, ese vínculo. Y en cambio a las otras relaciones, bueno, tal vez sí es posible la revocación de esas relaciones, porque además de, o sea, la relación entre soberano y súbdito, o sea, era de esa sociedad, el momento, de ese momento, y el día de hoy se puede también traducir, ¿no?, esta relación en una relación laboral, en una relación laboral, por ejemplo, entre el jefe y el empleado. Así que también es sí, es una posibilidad, ¿no?, de traducción. Bueno, y como en día de hoy vivimos una sociedad donde se puede cambiar en un trabajo cuando uno quiera, y hasta incluso está la posibilidad de hacer divorcios. Y bueno, en cuanto a la relación de amigos, ni hablar, ¿no? Pero diría que hay algunos sí y algunos que no. ¿Alguna otra? Bueno, Gabriela Miller tiene una pregunta. ¿Ahí se me escucha?
Bueno, muchas gracias, Yenru, por la presentación, a todas las presentaciones y a quienes organizan este congreso, muchas gracias. Me quedé pensando en tu último ejemplo, el de las dos hijas y el padre que quería cigarrillos y las negativas por diferentes motivos a comprárselos, y cómo se podría trasladar ese ejemplo a lo que a mí al menos me resulta más interesante, que es la transposición de estos vínculos familiares al ámbito sociopolítico, ¿no? Y ahí entonces, si pensamos en estas dos actitudes de las hijas para con el padre, ¿cómo sería, si se te ocurre, qué diferencias habría en el caso de el gobernante y los gobernados? ¿Cómo quedarían ahí configuradas esas diferencias? ¿Se entendió? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, creo que la hice un poco más complicada. Era cómo pensás que se podría aplicar este ejemplo que diste sobre el final al ámbito político, a la relación entre gobernante y gobernados, ¿no? Que en el caso del padre y las hijas. Sí. La hago, si no, más concreta. Mi pregunta es si la hija que no le compra cigarrillos, o sea, no hace lo que el padre le ordena, pero diciendo, es porque estoy siguiendo esta virtud, ¿no? La piedad filial, porque no voy a hacer algo que te haga mal. Si eso habilitaría entonces el caso de un súbdito que no le haga caso a un gobernante, cuando éste le ordena hacer algo que va en contra del propio bienestar de la sociedad. A mí se me ocurrió eso a partir del ejemplo que habías dado, pero quería saber qué pensabas. Sí. Bueno, no había pensado sobre este aspecto, o sea, pero es posible. Sin embargo, en el terreno de la ética, o sea, porque de eso estamos hablando acá, ¿no? Es bastante subjetivo, porque ¿cómo es el bueno? O sea, ¿qué es el bueno? ¿Qué es malo? Es bastante subjetivo, yo diría. No sé cómo responder en realidad, o sea, de verdad a esta pregunta tuya. Gracias, Pan. Yo tengo una pregunta en este sentido, porque cuando hablamos de ética, bueno, algunos filósofos hacen una distinción entre ética y moral, ¿no? La moral normalmente se traduce como un conjunto de normas que representa una sociedad específica, un grupo, y que no puede trasladar a otros grupos. O sea, si en mi religión y mi comunidad se cree que, bueno, las vacas son sagradas y por eso no se comen vacas, yo no puedo exigir que todo el mundo no coma vacas porque mi cultura y mi religión la dice que es sagrada. Entonces pregunto, el confucianismo hace esta distinción entre moral y ética o no? Bien, sí, o sea, la pregunta es si el confucianismo hace diferenciación entre moral y ética. Eso es. Sí. No sé, como no tengo, o sea, mi concepción de idioma acerca de estas dos palabras, como que no distingo en sí estas dos palabras en español, así que no sé cómo contestar esta pregunta. Has contestado Porque perfectamente. para mí, la palabra moral y ética son casi iguales, porque mi lengua materna no es español. Mi lengua materna es chino, así que no sé cómo contestar.
Bueno, has contestado perfectamente, que preguntaba exactamente eso, si había una distinción. Si no hay distinción en el lenguaje, no hay, es que se percibe como lo mismo. Entonces, gracias. Gracias por completar. Pero, si permite, Amanda, hay algunas distinciones, sí, en lo ámbito, por ejemplo, de el termo su, que es traducido como costumes. Los termos de costumbres, vale, mi portuñol, vale, costumbres en chino son, es identificado en algunos textos clásicos como los costumbres de todos los pueblos, pero los costumbres específicos de los varios pueblos, ¿sí? Pero la noción de Lun es más universal, pero con una resalva, un contrapunto. No es la universalidad iluminista, pero una pretensión más amplia, más general. No sé si Yen Jun concorda o no. Sí. Si no es iluminista, estoy de acuerdo, porque, o sea, en el fondo, ¿no? Lo que busca no es, o sea, lo que está detrás no es la razón como lo que dirige, lo que, digamos, levanta estas relaciones, sino la humanidad, más que nada, me parece. Vale. Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta. Si alguien tiene una última pregunta. Bueno, não há perguntas? Tem o Hegson só pontuou sobre a relação entre confucionismo e música. Não sei se... Bueno. Buenísimo. Hegson dice que hay un artículo sobre confucianismo y música que le gusta, y Antonio pregunta qué quiere decir humanidad en sus términos. Cuando usted habló de humanidad, ¿qué quieres decir? Desde su condición humana, de la condición de un ser humano. Vale. Bueno, ¿hay una pregunta? Sí. ¿Quién es? Sí, Federico. Quería hacer una pregunta, porque estas relaciones filiales están, por lo que entiendo, pensadas para dentro de una misma sociedad, ¿no? Dentro de un mismo pueblo, digamos. Si se puede pensar de alguna manera alguna de estas relaciones para pensar la relación con otro pueblo, ¿no? Con otro estado, con otro gobierno. Sí. O sea, no será esa relación, porque yo creo que entre los diferentes estados se podría encuadrar más, o sea, mejor, no en la relación entre padre e hijo, sino más bien en la relación entre un hermano mayor, un hermano menor, o sea, entre los hermanos, ¿no? O como una relación entre amigos. Pero sí es posible la trasladación. Gracias. Hegson, você tem uma pergunta? Olá, tudo bem? Está escutando? Sim. Sim. Parabéns pela apresentação. Sobre a questão do que você, na palavra-chave, você fala dos 5 sentidos ali. E você citou
falando sobre música. Acho que você falou sobre o violino. E eu queria ver porque quando fala de música, existe ritmo, melodia e harmonia. E uma aproximação, né? Como é que você enxerga a música no confucionismo? Como é que você faz essa interligação da música e o confucionismo? Gracias, Edson. ¿Has comprendido, Juan, o quiere que yo aclare? Perdón, voy a necesitar la traducción, Vale. si es posible. Él ha dicho enhorabuena por su presentación. Gracias. Y perdona que cambió usted y tuteo, es que la cabeza no acompaña, pero usted ha hablado de música al final de su presentación, ¿no? Y yo comprendí como una metáfora para hablar de la armonía entre cada uno de los 5 elementos de las relaciones humanas. Pero Reikson le interesa saber un poco más sobre la relación entre armonía, ritmo, que son elementos de la música, si el confucionismo habla de eso. No, más bien es una metáfora, como bien dijiste, ¿no? Porque, o sea, en línea central principal desde el confucianismo, habla mucho del perfeccionamiento de sí mismo, o sea, de una persona. Es decir, que la estructura de sí es desde uno mismo perfeccionarse y para posteriormente, ¿no?, extender, ¿no?, ese perfeccionamiento hacia la propia familia, y luego es como cada vez un entorno mayor, ¿no?, a la sociedad y finalmente al mundo, y como decía recién, ¿no?, el filósofo Ems, ¿no?, un orden cósmico. Es decir, que la armonía se logra con la armonía que logra por las partes, en ese sentido. Deu para entender no espanhol, Reidson? Quer que eu traduza? Ele falou sobre a questão da família e falou sobre a harmonia. Porque, assim, Isso, quando fala de... uma metáfora, Reidson. Sim, eu entendi, sim, sobre a questão da metáfora. Mas quando você usa metáfora na música, por exemplo, no Brasil, música se divide em ritmo, melodia e harmonia. Eu queria entender, assim, o confucionismo, né? Porque existe o taoísmo também. São duas vertentes filosóficas, assim, né? Fica o taoísmo e o confucionismo ali, buscando vertentes filosóficas. Eu fico pensando assim, por mais que exista uma metáfora, como é que o confucionismo vê a questão da musicalidade técnica, que é esse domínio de melodia, ritmo e harmonia. Se não tem domínio de melodia, ritmo e harmonia, você não consegue executar uma música. Você pode escutar uma música, mas não tocar uma música. Uhum. Matheus escreveu algo para você, Rickson. Alguém tem mais alguma pergunta para a gente finalizar? Eu acho que eu já estendi bastante esse momento de perguntas, mas alguma última pergunta? Últimas perguntas? Não? Bueno, pues doy las gracias a todos que han hablado hoy en nuestra primera mesa de comunicaciones. Ha sido un placer compartir esta tarde con vosotros y volvemos en 1:10, ¿vale? A las 7 de la noche, horario de Brasil y de Buenos Aires, y a las 5, horario de México y Colombia. Y será aquí mismo, en este mismo enlace, en esta misma sala de Meet. Y tendremos la ponencia del filósofo senegalés Souleymane Bachir Diagne. Bueno, no sé si hablo bien, pero él
va a hablar desde su perspectiva filosófica y estamos muy contentos de tener su participación. No, desafortunadamente Francisco no puede hablar hoy. He hablado en principio, ¿vale? Carmen. Pues muchas gracias a todos y volvemos en 1h10, ¿vale? Muchas gracias, muito bom.